Olá pessoal, boa tarde a todos. Agora o nosso próximo tema será parâmetros do ECG e sobrecarga atrial. E também iremos falar na aula de hoje sobre os bloqueios de ramo direito e bloqueios de ramo esquerdo. Então rapidamente vamos relembrar a anatomia e eletrofisiologia. O impulso, ele surge aqui do nó sinoatrial, certo? Então, esse impulso irá passar pelos feixes internodais, primeiro propagando-se pelo átrio direito e após o átrio esquerdo, para depois ele vir o nó atrioventricular, sistema de His-Purkinje e contrair e relaxar ventrículos, certo? Então, primeiramente, nós temos o estímulo do nó sinoatrial, dando origem à onda de contração ou despolarização atrial. Com essa onda de contração e despolarização atrial, primeiramente ela passa pelo átrio direito. Então, a amplitude da onda está correlacionada com o átrio direito, sendo que a duração da onda P correlaciona-se com o átrio esquerdo. Então, nas sobrecargas atriais, entendendo esse processo, a gente consegue a mensuração de átrio direito, relacionado com a amplitude, ou seja, o tamanho da onda, se ela está muito alta, se ela está muito baixa, tá? E, de acordo com a duração da onda P, nós conseguimos parâmetros relacionados com o átrio esquerdo. Então, a duração com o átrio esquerdo e a amplitude, que é o parâmetro medido em milivolts, é correlacionado com o átrio direito. Entendendo esse processo, fica mais fácil para a gente entender os valores de referência e como que eles são interpretados, as sobrecargas. Nas sobrecargas atriais, então a gente avalia a derivação D2, lembra que é a derivação que ela é vetorial, que vem aqui no braço direito e vai até o pé esquerdo. Foi o tema que a gente debateu bastante nas aulas anteriores. Então, primeiramente, nós iremos falar sobre as sobrecargas atriais. As sobrecargas atriais, a gente avalia a duração da onda P, ou seja, a largura, e a gente avalia também a amplitude, a altura da onda P. Se há um aumento significativo na onda P, na amplitude, está correlacionada com uma sobrecarga atrial direita. Se há um aumento na duração, então está relacionado com uma sobrecarga atrial esquerda. Esta avaliação é realizada na derivação D2, que é a derivação padrão, que passa esse sentido e pega a parte de ventrículo esquerdo. Aqui, para a gente ter claro como que é feita essa mensuração, iremos falar a respeito dos valores. Então, a gente vê aqui que cada quadradão tem um quadradinho pequeno aqui dentro. Então, a gente tem que ter em mente o conceito que a largura, cada quadradinho, equivale a 0,2 segundos. Então, aqui, um quadradinho, 2 quadradinhos. Então, a somatória equivale a 0,04 segundos. E cada quadradinho desse equivale a 0,1 milivolt. Milivolt está correlacionado com a altura, a amplitude da onda. E segundos a gente utiliza para avaliar a duração da onda em segundos, certo? Então aqui no caso nós temos de altura 1, 2, 3 quadradinhos. Então equivale a 0,3 milivolts. Em cães, a largura da onda P, considerada normal, é igual a 0,04 segundos. Então, pegamos aqui o exemplo. Aqui tem um quadradinho, 2 quadradinhos. Se cada quadradinho equivale a 0,02 quadradinhos,
nós temos 2 quadradinhos, então aqui teremos uma duração de 0,04 segundos, que é a duração normal de uma onda P. Já a amplitude, ela é até 0,3 milivolts, considerado normal. Logicamente, devemos levar em consideração padrões raciais, se o animal está muito estressado no exame, então pode gerar artefatos e pode gerar também confusão. A gente não sabe se realmente é uma sobrecarga de átrio ou não, às vezes é só um animal estressado. Então aqui podemos observar a amplitude. 1, 2, 3 quadradinhos. Se cada quadradinho equivale a 0,1 milivolt, então aqui nós vamos ter uma duração aproximada de 0,3 milivolts, que é considerado fisiológico no geralzão, independente de raça, espécie. Tá? Já em gatos, a largura de onda P considerada normal é de 0,04 segundos, ou seja, 2 quadradinhos, e a altura, 2 quadradinhos também, equivalente a 0,2 milivolts. Aqui, nós temos um exemplo de uma sobrecarga atrial direita. Vamos avaliar esse traçado eletrocardiográfico. Aqui podemos observar um ritmo sinusal, presença de onda P, complexo QRS e onda T. Então, aqui a gente consegue observar o aumento da amplitude de onda. Vamos contar quantos quadradinhos tem. Tem 1, 2, 3, praticamente 4 quadradinhos. Então, nós temos uma sobrecarga atrial direita, que está relacionado com a duração, a amplitude, a largura, a amplitude. Então, nós temos uma sobrecarga atrial direita. A altura, sobrecarga atrial direita. Então, primeiramente, nós iremos falar sobre as sobrecargas atriais. As sobrecargas atriais, a gente avalia a duração da onda P, ou seja, a largura, e a gente avalia também a amplitude, a altura da onda P. Se há aumento significativo na onda P, na amplitude, está correlacionada com uma sobrecarga atrial direita. Se há um aumento na duração, então está relacionado com uma sobrecarga atrial esquerda. Esta avaliação é realizada na derivação D2, que é a derivação padrão, que passa esse sentido e pega a parte de ventrículo esquerdo. Aqui, para a gente ter claro como que é feita essa mensuração, iremos falar a respeito dos valores. Então, a gente vê aqui que cada quadradão tem um quadradinho pequeno aqui dentro. Então, a gente tem que ter em mente o conceito que a largura, cada quadradinho, equivale a 0,2 segundos. Então, aqui, um quadradinho, 2 quadradinhos. Então, a somatória equivale a 0,04 segundos. E cada quadradinho desse equivale a 0,1 milivolt. Milivolt está correlacionado com a altura, a amplitude da onda. E segundos a gente utiliza para avaliar a duração da onda em segundos, certo? Então aqui no caso nós temos de altura 1, 2, 3 quadradinhos. Então equivale a 0,3 milivolts. Em cães, a largura da onda P, considerada normal, é igual a 0,04 segundos. Então, pegamos aqui o exemplo. Aqui tem um quadradinho, 2 quadradinhos. Se cada quadradinho equivale a 0,02 quadradinhos, nós temos 2 quadradinhos, então aqui teremos uma duração de 0,04 segundos, que é a duração normal de uma onda P.
Já a amplitude, ela é até 0,3 milivolts, considerado normal. Logicamente, devemos levar em consideração padrões raciais, se o animal está muito estressado no exame, então pode gerar artefatos e pode gerar também confusão. A gente não sabe se realmente é uma sobrecarga de átrio ou não, às vezes é só um animal estressado. Então aqui podemos observar a amplitude. 1, 2, 3 quadradinhos. Se cada quadradinho equivale a 0,1 milivolt, então aqui nós vamos ter uma duração aproximada de 0,3 milivolts, que é considerado fisiológico no geralzão, independente de raça, espécie. Tá? Já em gatos, a largura de onda P considerada normal é de 0,04 segundos, ou seja, 2 quadradinhos, e a altura, 2 quadradinhos também, equivalente a 0,2 milivolts. Aqui, nós temos um exemplo de uma sobrecarga atrial direita. Vamos avaliar esse traçado eletrocardiográfico. Aqui podemos observar um ritmo sinusal, presença de onda P, complexo QRS e onda T. Então, aqui a gente consegue observar o aumento da amplitude de onda. Vamos contar quantos quadradinhos tem. Tem 1, 2, 3, praticamente 4 quadradinhos. Então, nós temos uma sobrecarga atrial direita. Então, nós podemos observar a presença de uma sobrecarga atrial direita leve. Lembrando que essa sobrecarga atrial, em determinadas situações, é considerado normal fisiológico, por conta que temos que levar em consideração que o animal no exame, ele pode estar estressado, tremendo. Então, é esperado, por conta de liberação de catecolaminas, que o aumento do inotropismo na força de contração e, consequentemente, no débito cardíaco. Então, este é um achado fisiológico que temos que avaliar de acordo com o contexto do exame físico e também lançar a mão de exames complementares, como raio-x, ultrassonografia, exames laboratoriais, para realmente fechar o diagnóstico. Mas a ideia de demonstrar esse traçado é só para auxiliar na classificação de uma sobrecarga atrial direita ou sobrecarga atrial esquerda. Então, analisando aqui, a amplitude está relacionada com uma sobrecarga atrial esquerda e a duração está relacionada com a sobrecarga atrial direita. Se tivesse um aumento de duração aqui da onda P, uma onda P mais aberta, isso indica para a gente uma sobrecarga atrial de átrio esquerdo, que pode estar relacionado, por exemplo, com doenças de válvula mitral, uma endocardiose de válvula mitral, uma sobrecarga atrial, aumento, uma hipertrofia atrial e ventricular, por exemplo, processos de neoplasias, mas o nosso intuito não é demonstrar a parte diagnóstica, e sim a interpretação do traçado eletrocardiográfico, o entendimento dos valores das possibilidades que podem estar envolvidas com determinada interpretação. Então, agora vamos falar sobre os bloqueios de ramo. Há 2 tipos de bloqueio de ramo: o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo. Vamos então relembrar aqui a parte da anatomia e eletrofisiologia. O estímulo chega do nosso sinusal, passa pelas vias internodais, vai passar pelo átrio. No átrio ventricular, aí aqui vai ter o feixe de His. O feixe de His, ele é ramificado em ramo esquerdo e ramo direito. E depois o estímulo vai passar aqui pelas fibras de Purkinje para chegar o estímulo ali no músculo para ele contrair e relaxar. É basicamente este processo que é envolvido. No lado esquerdo do coração, temos 2 fascículos. O fascículo ou hemifascículo anterior e o fascículo posterior. Sendo que do lado direito do coração temos a presença só de um
fascículo, só de um ramo. Então, essa é a diferença do lado esquerdo para o lado direito do coração. Vamos falar agora, primeiramente, sobre os bloqueios de ramo. Bloqueio de ramo direito. Vamos, então, começar. O impulso, ele passa rapidamente para o ventrículo esquerdo. O que acontece? Há um bloqueio na condução, um atraso da condução do lado direito, e esse impulso vai passar rapidamente, diretamente para o lado esquerdo do coração. O ventrículo direito, ele é estimulado tardiamente. Então, o estímulo é bloqueado do lado direito do coração, ele vai parar para o lado esquerdo do coração, e logo após ele irá voltar para o lado direito do coração. Todo esse processo irá ocasionar um retardo na condução desse impulso e deixando o QRS largo e bizarro por conta do bloqueio. Então, o espaço QRS vai estar aumentado, bizarro e com características que são peculiares de um bloqueio de ramo direito. Então, como característica de bloqueio de ramo direito, nós temos o complexo QRS com duração aumentada, tá? Então ele é largo e bizarro, a duração dele normalmente é maior que 0,7 segundos. Há um desvio de eixo para a direita, ou seja, o QRS que era para estar positivo em D2, em D3, por exemplo, ele fica negativo. Então isso indica para a gente o desvio grave para a direita. Ao invés de estar neste sentido, para a esquerda, ele vai em sentido contrário do vetor. Então, é um desvio de eixo para a direita. A presença de complexo positivo em AVL e AVF, lembra que AVL, a onda ela tem que estar negativa. Como ela inverte sua polaridade, ela vai apresentar um traçado, uma onda positiva. E a gente sempre tem que diferenciar o bloqueio de ramo direito com sobrecarga do ventrículo direito, tá? A gente não consegue fazer essa distinção só com o exame eletrocardiográfico. Nós temos que ter em mãos anamnese, o exame físico adequado, fazer a auscultação, a avaliação pulmonar, se suspeitar de presença de neoplasias, de massa, realizar exames complementares, como raio-x, que pode demonstrar um aumento de silhueta cardíaca, ultrassom, avaliar a morfologia, se há ou não obstrução ali de átrio e ventrículo, se há aumento ou hipertrofia de câmaras cardíacas. Então, todos esses processos podem ocasionar o bloqueio de ramo direito. Tem que ser levado em consideração e tem que ser diferenciado de acordo com a clínica do animal. Às vezes, o bloqueio de ramo direito, como qualquer outra alteração, se ocasional, se observado ocasional e o animal está bem clinicamente, não há por que se desesperar, se preocupar. É só mais um achado eletrocardiográfico em que a gente vai monitorando esse animal mais de perto para ver se isso pode ou não evoluir para um quadro mais grave. Causas de bloqueio de ramo direito. Pode ser observado em animais normais, ou seja, o animal não tem uma patologia associada, ou pode haver também patologias congênitas. O animal ele já nasceu com essa patologia, fibroses valvares, doença crônica de mitral, neoplasias de origem cardíaca também, trauma pós-cirúrgico, uma punção ali que pode relacionar com bloqueio de ramo direito uma parada cardíaca. O animal ele pode ter um bloqueio ali do ramo direito, do lado direito do coração, ou um bloqueio de ramo direito incompleto em Beagles, que é um fenótipo, uma característica genética. Então, aqui no nosso exemplo, a gente consegue observar o complexo QRS bem alargado, ou a duração dele, como é que está alargado. Um desvio de eixo para baixo. Lembra que o QRS ele tem que ficar para cima? Ele muda o vetor, ele fica para baixo, então está apontando para a direita, ao invés de estar apontando para a esquerda. Então, este é um achado clássico de bloqueio de ramo direito, que temos também que diferenciar da sobrecarga ventricular direita. Já no bloqueio do ramo esquerdo, o que acontece? É o mesmo processo,
vai ocorrer um retardo ou bloqueio da condução do estímulo cardíaco no ramo esquerdo. Então, o estímulo ele não vai entrar no ramo esquerdo e vai entrar normalmente para o ramo direito. O que vai acontecer? O estímulo no ramo direito, do lado direito, vai ser ativado tardiamente e vai também gerar um complexo bizarro. Então, normalmente tem o QRS largo, uma duração maior que 0,7 segundos. Analisamos QRS positivo em D1, D2 e 3 e AVF, diferentemente do bloqueio de ramo direito. Lembra? QRS positivo quer dizer que o eixo está normal, está apontando para o vetor de despolarização. Então, já o bloqueio de ramo direito, para baixo. E os QRS são observados negativos em AVR e AVL. Podem ser BRAD ou TAC dependentes, ou seja, pode haver um aumento de frequência cardíaca com diminuição e causar um bloqueio de ramo esquerdo. Então, aqui nesse traçado eletrocardiográfico, podemos observar um bloqueio de ramo esquerdo. Complexo QRS aumentado e pode observar a presença da onda S, uma onda S profunda, por conta que o lado esquerdo do coração ele está sendo ativado tardiamente, então é uma ativação que ela é bizarra. É como se houvesse ali presença de curtos-circuitos, pequenos curtos-circuitos, que a condução ela fica mais bizarra por conta do bloqueio. Então, primeiramente, passa pelo lado direito e após irá passar pelo lado esquerdo do coração. Então, onda S profunda, QRS largo. Este aqui é um exemplo de bloqueio de ramo esquerdo. Outro exemplo, eletrocardiográfico, podemos observar nesse traçado presença de onda P, ritmo sinusal, complexo QRS e a onda T. Então, é um ritmo sinusal, porém, nota só, olha essa onda S profunda, olha o tamanho dessa onda S. Então, teve estímulo do lado direito e o estímulo foi para o lado esquerdo retardado. Houve um curto-circuito e aumenta ali a duração da onda S, clássico de bloqueio de ramo esquerdo. Então, pessoal, até a nossa próxima aula e bons estudos!